Irmãos, nós hoje vamos dar seguimento aqui ao nossos estudos no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei. Nós já estamos hoje na 11ª lição. A minha intenção seria hoje abranger os capítulos 8 e 9, mas preparar no esboço é como fazer pão, né? A gente errar na quantidade de fermento, o negócio começa a crescer tanto que a gente não sabe o que fazer depois. Então, isso é tipo trabalho de conclusão de curso, mas no início você não tem nada. E aí lá pela metade, para o fim, você tem tanta coisa que não sabe onde é que vai colocar tudo que você conseguiu ajuntar ali, né? Então nós vamos fazer apenas o capítulo 8, de 1 a 22. Mas antes de ler, só a título de introdução, desde que nós iniciamos essa série de estudos, nós temos enfatizado aqui o aspecto metódico de Mateus na organização do seu material. Ele tem uma intenção sempre, e ele organiza o seu material com o objetivo de alcançar essa sua intenção. Nós temos visto aqui que ele segue um plano bem definido, né? Ele quer demonstrar categoricamente que Jesus é o Cristo, o Messias. Então aqui nós encontramos nada menos que 40 citações formais do Antigo Testamento, as quais o autor relaciona diretamente a Jesus. Isso é bastante coisa, né? Então, isso fora as alusões, né, que são menções de temas que estão lá no Antigo Testamento, mas que não são, os textos não são mencionados diretamente, especificamente. Então nós já vimos também que Mateus é dividido em 5 blocos narrativos, que são intercalados com 5 discursos de Jesus. No domingo passado nós encerramos uma longa jornada e fechou ali a sessão intitulada Sermão do Monte, né? Um texto muito rico, onde a gente aprendeu bastante coisa. E também é uma das porções mais conhecidas do Evangelho de Mateus. E ela está contida no primeiro bloco, que é o bloco narrativo que começa no capítulo 3. Então hoje nós vamos iniciar um novo bloco. E nesse bloco, Mateus vai enfatizar os sinais miraculosos do reino de Deus operados por Jesus. Sinais que devem atestar a sua autoridade no seu poder como Messias enviado por Deus. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos tentar seguir, né, fielmente aquilo que o texto diz para nós, expondo o texto com o tempo que nós temos, procurando compreender a mensagem, né, a teologia por trás do texto e buscando em Deus a edificação para cada um de nós na apreciação desse material aqui de Mateus. Tá bom? Então, o enredo aqui é mais ou menos o seguinte: Jesus está descendo do monte e ele está sendo seguido por uma grande multidão. E surgem várias situações de pessoas necessitadas que desejam ali uma solução para os seus problemas, né? Então Jesus realiza vários sinais miraculosos, mas cada vez mais gente se apresenta e se junta suplicando ali algum benefício, alguma cura, alguma coisa. E Jesus então vai aproveitar para oferecer pequenas lições. Ele fala sobre a fé, ele fala sobre si mesmo, sobre o preço do discipulado, ele fala sobre a sua autoridade e poder, né, que a gente vai ver só mais lá no próximo domingo, se Deus permitir. E o enredo termina então com uma advertência sobre o tamanho do trabalho na seara do reino, né, e a limitação de mão de obra, quando Jesus vai aqui falar para 2 pessoas que queriam segui-lo, né, a limitação que ele tem como alguém que não tem conforto nessa vida, que não tem lugar certo para viver, não tem uma comodidade, enfim, ele é uma pessoa totalmente despossuída de bens.
de quaisquer outras coisas, que é um enredo que vai, um tema que vai voltar lá no final dessa sessão, no capítulo 10, quando ele vai fazer o chamado para os seus discípulos, né? Então, nós temos aqui, como sempre fazemos, o hábito de dividir o material em pequenas partes para que a gente possa compreender bem. Então, nós vamos fazer a leitura inicialmente do versículo 1 até o versículo 13. Versículo 1 ao 13. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos receber a tua palavra, ó Deus, em termos liberdade de culto. E neste momento, Senhor, estamos aqui comprometidos em receber esta palavra nos nossos corações, não apenas para ouvir, mas para guardar e para nos submetermos ao poder e à eficácia dessa palavra, de tal maneira que nós sejamos moldados, ó Deus, à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos nessa hora, dá-nos a inspiração do alto, ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. A primeira questão que se coloca aqui, então, que nos chama a atenção, é a questão da autoridade de Jesus. Na verdade, toda a questão envolvendo essa autoridade de Jesus começa ainda no último verso do capítulo anterior. Se você olhar aí no capítulo 7, versículo 28 e 29, o texto vai dizer que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que são as palavras do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, a palavra usada para descrever a reação da multidão, a autoridade com que Jesus ensinava, é uma palavra de difícil tradução, seja em qualquer idioma. E talvez uma tradução mais fiel seria dizer que as multidões ficaram fora de si, ou seja, elas foram arrebatadas pelo ensino de Jesus. Estavam tomadas, totalmente comprometidas em ouvir aquilo que Jesus dizia, como quem espera sempre mais. E qual é a razão dessa reação? É que Jesus ensinava com verdadeira autoridade, diz o texto, diferentemente dos escribas. E o que isso quer dizer
como assim Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas? Então os escribas não tinham autoridade, né? Bom, basicamente é isso que o texto está dizendo. E por que a multidão considerava que os escribas não tinham autoridade como Jesus demonstrava autoridade? Por pelo menos 3 razões. A primeira é que os rabinos, quando ensinavam, eles sempre citavam grandes porções da lei mosaica, ou os profetas, ou ditos de mestres anteriores, né, e deixavam claro que a sua autoridade, entre aspas, era uma autoridade que vinha de fora deles, ou seja, de outra fonte. Enquanto Jesus falava de si mesmo, ainda que o seu ensino sempre estivesse em perfeita harmonia com a lei e com os profetas, uma vez que ele era o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas, mas ainda assim a sua palavra, né, a sua autoridade procedia da sua própria pessoa, porque ele havia recebido essa autoridade do Pai, né? João vai dizer isso lá na frente, né? Não vou entrar aqui nessa questão porque ela vai ser abordada depois. Então, o ponto aqui é que Jesus, ele não era um mestre que citava outros mestres, né? Ele citava a si mesmo, porque a sua palavra era a palavra de autoridade. Ele era a própria palavra, o próprio verbo encarnado, o verbo vivo de Deus, né? O autor aos Hebreus, na sua carta, no primeiro capítulo, vai dizer que Deus, tendo falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então isso quer dizer que a palavra que Jesus dizia era uma palavra que procedia, né, dele mesmo como fonte perfeita de interpretação da palavra de Deus. A segunda razão é que o ensino dos rabinos também era muitas vezes uma tradição que não expressava o verdadeiro espírito da lei. Não é? O povo conseguia sentir isso, ainda que não conseguisse explicar, e o fato foi fartamente, esse fato foi muitas vezes demonstrado por Jesus no Sermão do Monte, né? Ele usa aquela frase típica do capítulo 5, 21, quando diz: ouvistes o que foi dito, ou seja, ele está falando da tradição para depois entrar com a palavra, com a interpretação correta da lei. Então, as palavras de Jesus, né, a própria lei passou a fazer sentido para o povo. E terceira razão é que Jesus falava de assuntos que só Deus poderia falar, né? Ele poderia falar com propriedade acerca de temas que não caberia a outro homem falar com tanta segurança e com tanta certeza. Ele abordava esses temas com total domínio e segurança. Por exemplo, questões relacionadas à vida e à morte. Então, ele se expressava como alguém que não apenas sabe o que está falando, mas como quem está verdadeiramente comprometido em definir também o destino das pessoas em relação à vida e à morte. Assim como Deus Pai, né, realmente ele tinha autoridade para influir sobre o destino eterno das pessoas. Então, no capítulo 5, 21 a 26, ele vai falar sobre aquelas pessoas que desprezam a sua palavra, o seu ensino, que desprezam a palavra de Deus, que torcem a lei. Então ele vai dizer que essas pessoas que rejeitam a verdade do reino, elas serão lançadas em trevas, né, onde haverá choro, onde haverá ranger de dentes. Já os discursos dos rabinos costumavam girar em torno de assuntos bem mais triviais e até irrelevantes, né, como as questões de pureza, que eram tão importantes para eles, e eles se dedicavam tanto a falar sobre isso. Então, essa é a diferença entre a autoridade de Jesus e a autoridade, suposta autoridade dos escribas e fariseus. Então, irmãos, foi este sentimento de deslumbramento com o ensino de Jesus que fez com que aquela multidão, ou multidões, né, o seguissem quando ele começou a descer do monte. Então, elas queriam beber mais daquela fonte tão pura e cristalina da palavra de Deus, né? E aí, nós vamos perceber, quando ele entra no capítulo, quando Mateus entra no capítulo 8, como essa
a autoridade de Jesus se manifesta de forma prática. Nós vemos aí no versículo, agora já entrando no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, que diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ou seja, quando Jesus acaba de descer do monte, ali muita gente seguindo ele, e então veio um outro grupo de pessoas interessadas também em seguir Jesus, e nesse grupo vem um homem leproso e se aproxima de Jesus e vai solicitar que Jesus traga sobre ele a cura da sua lepra. E aí nós vemos aí nos versículos 3 e 4, que Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui Mateus está trazendo algo que tem muito a ver também com o Antigo Testamento. Essa é a primeira pessoa, o leproso, que vai reconhecer efetivamente a autoridade de Jesus sobre as doenças. Isso pode ser visto na frase que ele diz. Observe o que ele afirma a Jesus. Ele diz: Senhor, se quiser, pode me purificar. Veja bem, não se trata de um simples pedido de cura, mas é uma declaração de fé. Porque o que ele está afirmando aqui? Que a vontade de Jesus é soberana e que o seu poder está acima do poder da doença que o acometia. Irmãos, nós estamos falando de hanseníase, num tempo em que não havia tratamento para isso. O leproso ele era condenado à morte lenta. Ele era recolhido a colônias de leprosos e ele ficava ali totalmente separado da sociedade, morrendo aos poucos, a cada dia um pouco. Então, essa é uma declaração de fé extraordinária. Por quê? Pensar que alguém que está nessa situação tem essa compreensão tão profunda a respeito da pessoa de Jesus, ainda no início do ministério terreno de Jesus, ou seja, ele recebeu de Deus essa capacidade, de ir a Cristo com um problema tão sério, tendo em mente que a sua vontade poderia não estar alinhada com a vontade de Deus. Olha que interessante. Porque ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É interessante quando a gente para pensar nisso, irmãos, que a questão da cura não depende só do poder de Deus, mas também da sua vontade. A gente não sabe se o leproso tinha consciência do que ele estava afirmando, mas os fatos estão aí, falam por si, não tem como negá-los. E isso já nos traz uma primeira lição importante a respeito da questão da cura de doenças. Não é só o poder de Deus que está envolvido, é a sua vontade. No capítulo 12, 2 Coríntios, Paulo fala de um espinho na carne. Não sabemos o que é, mas deduzimos pela história de Paulo, deduzimos que fosse uma enfermidade. Ainda que não fosse qualquer outro tipo de mal, mas era algo que o incomodava muito. Tanto é que ele diz que é um mensageiro de Satanás. Quer dizer, não deve ser uma coisa boa, Mas o que ele fala? Ele diz que pediu a Deus quantas vezes? 3 vezes. E o Senhor disse o quê? O Senhor disse: Paulo, segura as pontas aí, porque por hora a minha graça te basta. Então, veja, Deus tinha o poder para curar? Tinha. Mas ele tinha vontade de curar naquele momento? Não. Fazia parte do seu propósito? Não. Isso não é porque Deus é um ser caprichoso, irmãos, é porque Deus em tudo, Deus tem um plano.
inclusive nas nossas doenças. É duro para a gente reconhecer e aceitar esse tipo de coisa, mas são momentos na Bíblia que a gente precisa aproveitar para refletir. A nossa leitura bíblica não pode ser uma leitura descomprometida ou uma leitura de entretenimento como quem lê um gibi, uma revista. Não, ela precisa ser uma leitura onde nós vamos buscar algo para nós, onde nós vamos ter sede ali no nosso comprometimento de ler a Bíblia, como quem espera receber a água, receber o pão da vida que a palavra de Deus pode trazer para nós. Então esse leproso, embora a importância, digamos assim, em termos de grandeza, né, de tudo que Mateus vai revelar aqui, seja aparentemente pequena, mas ele revela algo de grande valor para nós e de profundo significado. Né? A questão da cura não está relacionada apenas ao poder de Deus, mas também à sua vontade. Né? Agora, essa vontade, ela não diz respeito apenas ao desejo ou ao propósito de Deus nos curar, né? Ou não curar, mas ela também está relacionada a exatamente a autoridade que Jesus tem sobre todos os males, porque se Ele quiser, nenhum mal pode subsistir diante dele. Nenhuma doença vai permanecer no corpo de alguém a quem Jesus queira curar. É por isso que nós sempre dizemos aqui, irmãos, que Jesus, Ele não tenta salvar as pessoas, Ele salva. Ele não tenta curar, Ele cura. Agora, quando não há propósito em Deus de fazer isso, então Ele não faz, porque não há o propósito de Deus. Entende? Quantos doentes havia lá no poço de Betesda? Diz a Bíblia que era uma multidão, podia ser 100 pessoas, 50, mas quantos foram curados? Pelo relato bíblico, apenas um. Será que só aquele merecia a cura? Não, nem ele merecia. Foi um ato de graça da parte de Cristo, né, para que ele pudesse, através daquela cura, revelar algo ainda mais profundo para os seus ouvintes. Então, nós precisamos aprender a lidar melhor com essa questão, para que nós não experimentemos frustrações desnecessárias. Por que desnecessárias? Porque se nós compreendêssemos como Deus age em relação a essas coisas, nós não precisaríamos nos sentir frustrados. Nós compreenderíamos que se nós pedimos e Deus não fez, é porque provavelmente Ele tem algum propósito maior naquilo. E isso deveria nos bastar, deveria consolar o nosso coração. Amém, irmãos? Então, no fundo, no final das contas, Jesus atendeu ao leproso e ele disse: eu quero. Olha só como é que Jesus faz. Irmãos, uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus ouve o que a gente diz. Não é? Se ele fosse alguém ali passando apenas, não, vou liberar um pouco de poder aqui, outro ali e tal, e vamos seguir em frente porque a obra é grande, ele não teria nem prestado atenção no que o leproso disse. Ele teria simplesmente dito: eu já sei o que você quer ser curado, não, então seja curado. Não, Jesus ouviu exatamente o que ele disse: Senhor, se quiser, pode me purificar. E então Jesus diz: eu quero, seja purificado, fique limpo. E ele ficou limpo. Então, depois Jesus manda que ele oferte, vá fazer a oferta relativa à exigência da lei para os casos da cura da lepra. Depois você pode conferir em Levítico capítulo 14, de 12 a 32, existe todo um sistema, um ritual que precisa ser cumprido nesse sentido aí. Ok? Muito bem. Chegamos ao versículo 3, e aí entra em cena, versículo 5, e aí entra em cena um centurião, um oficial romano. E diz o texto que quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Até aí está tudo normal, né? O homem chegou, pediu,
falou para Jesus sobre o seu servo, que estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Imagine você, uma pessoa paralítica, no primeiro século, naqueles dias. Já parou para pensar nisso alguma vez? Que situação, que circunstância complexa e difícil. E aí, aquele homem sofrendo dores terríveis, e o seu centurião, e o seu patrão ali, o seu senhor, se compadeceu dele. Então isso já mostra algo extraordinário a respeito desse oficial. Ele era um homem piedoso, no sentido de que ele era capaz de se compadecer das necessidades do seu servo, porque afinal, se não tivesse compaixão, deixa esse servo aí até que ele morra. Mas ele teve compaixão do servo, e ele foi a Jesus para buscar uma solução, não para si, mas para o seu servo. E ele disse: o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Uma das coisas mais fascinantes a respeito da vida terrena de Jesus é que, embora ele tenha sido a única pessoa realmente importante que veio a este mundo, porque fora de Cristo não existe ninguém importante, literalmente todos tinham acesso a ele. Então veja você que ainda que recentemente um leproso tenha tido acesso a Jesus, e não deveria ter, porque a lepra era uma doença, que para os judeus era terrível, porque ninguém podia sequer chegar perto de um leproso, porque do contrário poderia se contaminar. As leis de pureza eram muito rígidas, mas Jesus não tinha pudores em relação a isso. Ao mesmo tempo, vem um oficial romano a seguir e se apresenta também diante de Jesus. Então, ironicamente, essa acessibilidade tão franca à pessoa de Jesus, como alguém tão comum, acabou se tornando para os evangelistas, uma das formas de identificação da verdadeira expressão da fé. E aqui eu vou explicar o que quero dizer. Para os líderes religiosos judeus, Jesus não poderia ser o Messias e nem mesmo um profeta. E por quê? Porque ele era alguém comum. Ele era uma pessoa comum. Uma pessoa que vivia uma vida extremamente simples, que se sentava à mesa com as pessoas que os judeus mais desprezavam, como os publicanos e outros pecadores. E esse juízo que eles faziam de Jesus também revelava o quanto eles estavam cegos pelo preconceito para enxergar a verdade. Por outro lado, quando alguém atribuía honra a Jesus, provavelmente estava ali um verdadeiro crente, alguém capaz de expressar a verdadeira fé. É o caso desse centurião, E Jesus agora está em Cafarnaum, e ele chega, e Jesus então diz: olha, eu vou lá curar o teu servo. Mas olha a resposta que ele dá, versículo 8. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Imagine isso. Enquanto os fariseus e escribas, que teoricamente eram conhecedores da palavra de Deus, não queriam nem reconhecer qualquer tipo de mérito ou honra na pessoa de Jesus, este oficial romano, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Olha isso. Então, ele diz: mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Então veja, aqui nós temos várias coisas que estão presentes nessas palavras do centurião. Observe como ele utiliza a sua própria condição como alguém que exerce autoridade e se sujeita à autoridade para declarar a sua fé em Jesus.
Porque da mesma forma que o leproso disse: Senhor, se queres, pode me curar ou me purificar. Assim também o centurião resume numa frase o que ele pensa sobre Jesus. Ele diz: Senhor, basta só uma ordem tua, ou uma palavra, e o meu servo será curado. Imagine isso. Esse homem estava acostumado a servir César, que também era considerado um deus, né, no mundo daquela época. Mas ele reconheceu em Jesus um poder que ele certamente não reconhecia nem mesmo em César. O poder da palavra que transforma. O poder da palavra que cura, que muda as coisas nas vidas das pessoas, que muda as circunstâncias, por mais adversas que sejam. Irmãos, ele não estava falando aqui da cura de uma gripe. Ele estava falando da cura de uma paralisia. E ele disse: Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá, é só o Senhor mandar e a paralisia vai embora. Irmãos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem manda mesmo é Jesus. Jesus é que manda, irmãos. Ninguém mais manda em coisa nenhuma. Jesus é o único que manda realmente. Entende? Então, nós vemos aqui, né, muitas coisas importantes, mas a gente pode deduzir pelo menos 3 coisas. Primeiro, um senso incomum da dignidade da pessoa de Jesus. Não era comum as pessoas atribuírem a Jesus tanta dignidade a ponto de dizer: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Nós vamos ver Jesus entrar na casa de muita gente daqui para frente. Mas ninguém diz isso para Jesus. Só o centurião romano disse. Não é? Eu acho que essa é uma das coisas que tem faltado hoje à igreja evangélica pós-moderna. Esse senso de indignidade que nós temos na presença de Jesus. As pessoas hoje estão tão cheias de si mesmas, e isso lamentavelmente tem sido fomentado por muitas lideranças evangélicas, que elas acham que Deus tem verdadeira obrigação com elas. Enquanto este centurião romano, que foi criado numa cultura pagã, idólatra, ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Nós precisamos recuperar, irmãos, este senso de indignidade. Recuperar essa compreensão de que tudo que Deus faz por nós, Ele faz por graça, não é por mérito, porque nós não merecemos nada. A segunda coisa que a gente percebe é a submissão do oficial romano à autoridade de Jesus. Ele se submete à autoridade de Jesus. Ele diz: Senhor, eu sei o que é autoridade. Eu tenho soldados que se submetem às minhas ordens. Eu também sou sujeito às ordens dos meus superiores. E eu admito aqui que a enfermidade está sujeita à tua autoridade. E se o Senhor disser para ela que ela não pode mais estar sobre o corpo do meu servo, ela vai deixar de estar, porque o Senhor tem autoridade sobre ela. E a terceira coisa importante é a surpreendente compreensão que ele tem, né, do poder ilimitado de Jesus sobre os males que nos afligem, porque ele diz: Senhor, o Senhor não precisa nem tocar nele, basta o Senhor falar. Pensa nisso. Nós aqui, dentro da nossa limitação humana, nós só conseguimos resolver um problema se nós estivermos presentes ali, atuando para o problema ser resolvido, né? Será que você, com uma palavra, consegue resolver alguma coisa na vida de alguém que está lá em São Paulo agora, ou na Bahia, ou que seja ali no centro de Cabo Frio? Talvez até aqui na esquina. A sua palavra vai resolver o problema de alguém? Não vai. Mas a palavra de Jesus, sim. Não é resolver no sentido de falar com alguém que conhece alguém que vai poder então prestar o favor para aquele alguém. Não, é uma pessoa que tem o poder de agir diretamente na causa de um mal terrível, né, que condenava uma pessoa à impossibilidade sequer de se mover. E o centurião diz: Senhor, basta uma palavra. Então é o próprio Jesus quem vai afirmar, né, esse entendimento extraordinário do centurião
sobre a sua pessoa, e ele vai dizer: olha, em todo Israel eu não encontrei fé como essa, nunca vi isso acontecer. Por que ele diz isso? Porque ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, mas em todo Israel ele não encontrou nenhuma expressão de fé como essa. Então Jesus vai explicar em Mateus 11, 25 e também 16, 17, que esse tipo de entendimento só pode vir por revelação divina. No capítulo 11, 25, ele diz: Senhor, graças te dou, porque tu ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E no capítulo 16, quando Pedro diz a Jesus que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus então vai dizer: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, esse tipo de compreensão do centurião só pode chegar no meio de uma revelação de Deus. Mas nós temos também aqui uma questão de resposta. Este homem, ele é alvo da graça salvadora de Deus, mas ele também precisa responder a Deus de modo apropriado. Porque se a sua resposta for a recusa, a própria resposta já configura uma sentença de condenação autoimposta. Então, o pedido do homem foi atendido e o seu servo foi curado pela graça de Deus, sim, mas a lição que fica para nós é essa lição de que a graça precisa de uma resposta. Então Jesus diz: olha, muitos naquele dia virão do ocidente, do oriente e do ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó é uma figura de linguagem que significa herdar, entrar na herança e na posse do reino de Deus. Pois Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas, detentores da promessa inicial, promessa essa que vai depois ser estendida também aos gentios e não apenas aos judeus. Então é isso que o texto está dizendo aqui, que aqueles que recebem a graça, que são alvos da graça, precisam responder à graça. E isso é maravilhoso, porque nós percebemos que a nossa relação com Deus não é uma relação imposta, mas é uma relação consentida, admitida, e é uma verdadeira relação de amizade, de amor e de comprometimento mútuo. Seguindo aí, já para a metade da nossa lição de hoje, nós vamos ver na sequência uma revelação extraordinária de Mateus. Nos versículos 14 a 16, diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra, olha de novo, apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então Jesus segue sua jornada e chega à casa de Pedro. A sua sogra estava enferma. E Jesus, com apenas um toque em sua mão, curou a sogra de Pedro. E ela, por sua vez, tão logo se viu curada, passou a servir a Jesus. Versículos 14 e 15. O relato desse episódio é tão curto, e ele está no meio de eventos tão grandes, de milagres, que, semelhante ao caso do leproso, poderia passar despercebido. Mas basta a gente parar para pensar um pouquinho sobre tudo que está envolvido aqui, que nós veremos a importância desse relato dentro desse contexto. Vamos pensar numa infecção, que seria talvez a provável causa de febre da sogra de Pedro. Como se trata de uma infecção numa época em que não existiam antibióticos nem antivirais?
Como tratar de uma infecção? Oração, fé, um chá, um mato qualquer, né? Imagine isso. Irmãos, nós vivemos numa época muito privilegiada. E nós vivemos num mundo, e nesse sentido aqui, nós podemos dizer que é um mundo maravilhoso, porque hoje nós temos acesso a tantos tratamentos, a tantas coisas, mas naquela época, uma febre podia matar uma pessoa, né? Então, não existia antitérmicos para a febre. As pessoas tinham que usar muitos recursos naturais para tratamento, não é? Eu me lembro da história de um rei, não me lembro agora do nome dele, mas a história de um rei que ele fazia tratamento de uma doença através de um tipo de, como é que eu vou dizer, uma terapia que era feita com um peixe. E esse peixe supostamente, né, produzia um determinado nível de descarga elétrica e então aliviava as enfermidades do rei. Né? E esse tipo de loucura, né, de coisa estranha era muito comum naquela época, porque não tinha recursos. Então imagina a sogra de Pedro, né, com febre, ali há várias horas, ou quem sabe até dias, sem ter solução. Então Jesus chega e com apenas um toque. O relato é tão natural que parece uma coisa comum, banal, né? Mas eu te pergunto, você já curou alguém de febre? Você já fez isso alguma vez com qualquer coisa? Às vezes nem o remédio traz solução, dependendo do nível de comprometimento, né? A última vez que eu tive problemas, né, com os rins, a situação complicou, se agravou, que eu fui para o hospital batendo queixo com 39 de febre. E o médico disse para minha esposa, se demorasse mais um pouco, iria correr muito sério risco. Então, uma febre é uma coisa muito grave, irmãos. E veja, com apenas um toque da mão de Jesus e tudo se acabou. A infecção, a febre, o mal-estar. Que autoridade, irmãos. Que poder, irmãos. Amém. Quem manda é Jesus, né? É Ele que manda. Mas Mateus não pretendia destacar aqui apenas a autoridade e o poder de Jesus, mas também o nível do seu comprometimento com a salvação do ser humano caído e condenado à morte. Versículos 16 e 17 aí, né? Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Irmãos, esse é um dos textos do Novo Testamento que vão associar claramente a pessoa de Jesus ao servo sofredor de Isaías 53. Né? Ou seja, Mateus está afirmando aqui que o cumprimento final daquela profecia se deu ou estava se cumprindo na vida de Jesus. É isso que ele está afirmando categoricamente. Mas o que Isaías quer dizer, enfim, com essas palavras? E há sempre muito debate, muita discussão com respeito a isso, mas de forma bem simples nós poderíamos entender isso da seguinte forma. Primeiro, o que não significa essa expressão de Isaías? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O que isso não quer dizer? Bom, primeiro, não significa que Jesus tenha sofrido literalmente as nossas doenças, no sentido de tomá-las para si. Né? Jesus não ficou doente porque ele tomou as nossas doenças. Não há nenhuma evidência bíblica a esse respeito. Ah, pastor, mas o texto lá de Hebreus diz que ele enfermou, mas não no sentido literal, né? Enfermou no sentido de ter tomado os nossos males, especialmente o nosso pecado sobre si, ou seja, ele tomou a nossa condição de pecadores, enfermos sobretudo pelo pecado, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, nesse sentido. A segunda coisa aqui importante a gente entender é que isso não significa que por causa da cruz
nós podemos reivindicar a cura de toda e qualquer enfermidade que nós venhamos a sofrer. Quem não se lembra de Kenneth Hagin, né, afirmando que o poder da cruz, afinal, Isaías diz ali que ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e se você então invocar o nome de Jesus, você vai ficar curado. E se você não ficar curado, é porque você está em pecado. E você tem que resolver essa questão do pecado para depois você ficar curado. Ou seja, você só vai ser curado na eternidade, porque só lá você vai resolver essa questão do pecado definitivamente. Né? Então, a gente precisa entender, irmãos, que quando a Bíblia diz que Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, não significa que Deus está assumindo o compromisso de nos curar de todas as doenças que nós tivermos. Porque se isso fosse verdadeiro, Jesus não teria voltado para o céu. Ele teria dito, olha, nós vamos agora constituir um reino aqui e todo mundo que entrar nele nunca mais vai ficar doente. Se fosse assim, Lázaro não poderia morrer de novo porque Jesus o ressuscitou, mas os judeus estavam ali doidos para matar Lázaro. Então, irmãos, a gente precisa entender o que significa. Então, se nós já sabemos o que não significa, então agora o que significa? E vamos também colocar aqui 2 pontos entre muitos. Primeiro, que Cristo se identifica conosco nos nossos sofrimentos. Ele se identifica. Diga para o seu vizinho aí, Cristo se identifica com você nos seus sofrimentos. Embora Ele jamais tenha tomado as nossas doenças para si, o seu envolvimento com os enfermos aos quais Ele curou foi muito visceral. Ele realmente sentiu as dores e o sofrimento presentes em cada vida aflita e vitimada pelas coisas que atingiram essas vidas. Então, como falamos, Jesus não era do tipo que curava sem sujar as mãos. Entende? Essa verdade vai ser descrita com uma palavra que vai ser repetida muitas e muitas vezes pelos evangelistas nos relatos de cura, e essa palavra é compaixão. Compaixão. Né? Compaixão, grosso modo, significa padecer junto, padecer com alguém. Participar do padecimento do outro. Nós vamos ver isso em Mateus 9, 7, 27, 36, 14, 14, 15, 32, 20 e 34. Marcos 1, versículo 41, Lucas 7, 13, só alguns textos para a gente poder ter uma ideia de como essa palavra se repete, né? E há um texto que é bem emblemático nesse sentido, que é João 11, 35, quando no versículo mais curto da Bíblia, o texto afirma que Jesus chorou. Jesus chorou. E aí existe uma polêmica em torno disso. Por que é que Jesus chorou? Se ele sabia que ele ia curar o Lázaro, por que ele chorou? Não é? E aí muitas coisas são ditas. Não, ele chorou porque essa é a condição miserável que o ser humano vive, então ele ficou emocionado e chorou. Irmãos, de forma bem simples, pelo contexto que a gente está observando aqui, Jesus chorou porque ele se comovia com as aflições daqueles a quem ele pretendia curar. É isso. Ele se sentia comprometido com as dores, com as aflições. E ele também foi comovido com a situação e a circunstância de Lázaro, por isso ele chorou. Ele chorou sentindo todo aquele contexto, né, que estava acontecendo ali. E ainda em Hebreus, no capítulo 4, 14 e 15, tem um texto muito conhecido nos dizendo ali que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas aflições, porque semelhante a nós ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, e por isso ele é capaz de se compadecer de nós. Ou seja, ele sabe de tudo pelo que passamos neste mundo, irmãos. Nós lemos na abertura Isaías 53, né? E o texto diz que aquele Messias, que agora está sendo identificado por Mateus aqui como verdadeiro servo sofredor, diz que ele sabe o que é padecer. Entende? Então, não é um salvador, não é um salvador alheio
não é alguém que está distante das pessoas a quem ele veio salvar. Ele está com elas, ele se compromete com elas, ele as conhece, ele se envolve emocionalmente com elas. E a segunda coisa importante é que a vida e a morte vicária de Jesus confrontaram e destruíram o poder do pecado, que é o que é a fonte de todas as doenças e males deste mundo. Então, quando alguém estiver doente, um crente estiver doente, e vier vier dizer para você, eu não entendo por que está acontecendo isso, você diz, meu filho, é simples, é porque você vive num mundo dominado pelo pecado, é só isso. Não tem outra explicação mais importante, mais elaborada para se entender, e as pessoas sempre querem. Eu queria entender por que eu estou. Se nós estivéssemos no céu, na glória, e ali nós ficássemos doentes, aí sim nós teríamos que entender. Como que pode acontecer se eu agora tenho uma nova natureza e estou enfermo? Me explica aí, Senhor. Mas aqui, meus irmãos, a vida na terra é uma vida extremamente mortífera. Tudo aqui representa risco de morte. Tudo. A terra não é um lugar saudável para se viver. Nós temos essa ilusão, especialmente quando nós somos jovens, porque quando a gente é jovem, a gente está com tudo em cima, né? Mas depois dos 50, nós começamos a perceber quantas limitações existem na vida humana neste mundo. As aflições, as dores, as limitações, o cansaço, a mudança da nossa mente, as nossas mudanças de prioridade, não é? A gente começa a desacelerar em todos os sentidos, literalmente. Então, nós percebemos o quanto é nociva a vida neste mundo, e a gente começa a ter noção muito clara disso, especialmente quando começamos a lidar com doenças que são difíceis de serem curadas. Então, de certo modo, em cada cura, Jesus sentiu antecipadamente as dores da cruz. Mas ao morrer na cruz, ele pôs fim ao poder do pecado e, consequentemente, das doenças e de todos os outros males provenientes do pecado. E com isso, irmãos, ele nos garantiu uma vida plena, isenta de dores, de aflições, de angústias, de frustrações, de qualquer outro tipo de mal. Tudo isso está garantido, mas nós não podemos viver esta vida plena aqui, porque será necessário que nós sejamos revestidos de incorruptibilidade e transladados para o reino de paz e justiça, onde o pecado não tem acesso, não pode entrar. Então, enquanto estivermos vivendo aqui, certamente nós teremos que lidar com esses desafios. Isso quer dizer então que não adianta orar? Não, pelo contrário. Devemos orar sim, e sempre, pedindo a cura, pedindo a solução, sempre a Bíblia nos manda orar, pedir, bater, buscar. Então é isso que nós devemos fazer, mas precisamos nos submeter à vontade soberana de Deus. Porque, como vimos, não é só uma questão de poder, é uma questão da vontade de Deus. Nós não dizemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E a gente diz isso quando, especialmente, Deus atende a nossa oração e nos cura. Oh, maravilha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que vontade maravilhosa! Mas quando Deus permite que o mal venha, quando Deus não cura, quando Deus não responde na hora que nós queremos, aí a gente pensa assim, bom, a vontade de Deus é perfeita, mas boa, agradável. Não pode ser. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em que sentido? No sentido de que Deus faz tudo perfeitamente. No sentido de que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Ainda que seja a permissão de um mal, ou ainda que seja uma doença que o próprio Deus estabelece que nós devemos enfrentar. Então, diante dessa questão, nós precisamos entender, irmãos, que o sentido básico do que Mateus faz aqui, aplicando a profecia de Isaías à pessoa de Jesus, é que, no fundo, naqueles muitos eventos de cura e libertação,
nós podemos ver uma pequena metáfora do que Jesus iria operar nas vidas de todos os eleitos na esfera espiritual. Ou seja, do ponto de vista da eternidade, meus irmãos, isso tudo já acabou. Tudo já acabou. Quando Jesus disse assim, está consumado, isso não foi uma figura de linguagem. Quer dizer que está consumado mesmo. Você, meu irmão, minha irmã, os seus problemas todos já foram resolvidos. As suas lutas deste mundo já receberam a sua devida recompensa. Você ainda não entrou na posse dessa herança? Não. Mas tenha certeza de que tudo já está assegurado para você. O que você precisa fazer é se manter no caminho e chegar ao final. É a única coisa que você precisa fazer. Porque quanto ao mais, tudo está assegurado, meus irmãos. Você acha que todas essas maldades que a gente vê no mundo hoje, né? Essa semana nós postamos lá no grupo da igreja, eu aqui já estou caminhando para terminar. A situação das crianças que estão sendo levadas gratuitamente pelo SUS, se não me engano, lá em São Paulo, gratuitamente, ou seja, o governo está pagando para mudar o gênero, né, o sexo das crianças de 4 anos, de 12 anos, e os pais estão estimulando isso. Meus irmãos, quando a gente olha para isso, o que a gente sente? A gente sente uma gana tremenda com esse negócio, a gente fica irritado com isso, porque você vê gente com câncer precisando ser tratado, fica na fila até morrer, você vê pessoas com problemas ósseos graves, problemas ortopédicos graves, que ficam na fila anos e anos definhando, né, transplante. Por que não se investe dinheiro para melhorar as condições desse tipo de serviço, mas se investe uma fortuna para mudar o sexo das crianças? Isso é um mundo desgraçado, irmãos. Mas eu digo para você, isso já foi julgado. Sabe onde? Na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si todos esses males, todas estas mazelas, toda essa desgraça. E ele fez isso para salvar, mas ele também fez isso para condenar. Porque, como diz o apóstolo João, no capítulo 3, a condenação é esta, que o Filho veio para salvar os homens, mas os homens não receberam. E aqueles que não recebem já estão condenados. Entende isso? Então, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, e não pense que há injustiça em Deus, porque a justiça de Deus já foi feita na cruz. Como eu digo aqui, o que Jesus virá fazer será trazer a sentença, mas o julgamento já foi feito. Então, diante dessa farta manifestação de autoridade, aqui a gente parte para terminar, eu pergunto para você, quem é que não gostaria de seguir a Jesus? Esse homem que cura, que expulsa demônios, que repreende doenças, que resolve os problemas de todo mundo que se chegam a ele. Quem é que não quer fazer parte de um ministério de grande sucesso? E aí vem os versos 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, o escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, quem não quer participar do sucesso, né, irmãos? Agora, será que todos os que estão realmente desejosos de seguir a Jesus, será que todos estão aptos para segui-lo? Qual seria a verdadeira motivação desses candidatos? Seria a expectativa de sucesso? E mais, será que Jesus veio aqui para exercer um ministério de sucesso? Bom, eu vou tentar responder essas perguntas em ordem inversa, começando pela última. Então, Jesus veio aqui para exercer um ministério de sucesso, irmãos? Não.
Ele não estava comprometido com o sucesso de um ministério terreno, ou mesmo com o sucesso da sua própria existência temporal. E tampouco ele desejava que os seus discípulos estivessem comprometidos com essas coisas. Então, nós temos aqui um sinal claro a esse respeito? Sim, temos. Jesus foge da multidão. Veja o versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Essa era a forma que Jesus tinha de dizer: olha, me leva para longe da multidão. Você vai ver isso acontecer muitas vezes. Sempre que se juntava ali um grupo muito grande, muita gente, muito tumulto, Jesus se retirava, porque Jesus não tinha compromisso com multidão. Nós já sabemos que esta não seria, né, a última vez que ele iria reagir assim ao assédio das multidões, como sabemos que ele queria tudo menos popularidade. Foi justamente para libertar o homem desse anseio constante, né, por reconhecimento, por glória pessoal, que Jesus veio ao mundo. Então, essa fome de glória é um resultado direto do quê? Do afastamento de Deus. Porque o pecado fez com que nós fôssemos destituídos da única e real glória legítima, que é a glória de Deus. Então, de lá para cá, o ser humano se tornou ávido de reconhecimento, se tornou ávido de autoafirmação. Por quê? Porque ele perdeu o seu ponto de apoio principal, que é a comunhão com o Criador. É por isso, irmãos, que a gente faz coisas que a gente não quer fazer para sermos aprovados pelo grupo. Entende? É por isso que nós sofremos com esse instinto de manada. A gente faz as coisas para que os outros nos aceitem, para que os outros nos reconheçam. Né? E quando alguém diz assim: eu só faço o que eu quero, eu não faço o que os outros querem, normalmente é uma atitude orgulhosa de alguém que tem dinheiro, que tem grana, né? E quer se autoafirmar como alguém que como é que se diz? Original, exclusivo, né? É um existencialista. É uma outra forma de pecado. Então, essa certamente é uma das razões porque Jesus veio ao mundo, né, com o firme propósito de nascer e viver como uma pessoa comum. Isso nos ensina duas coisas muito importantes, irmãos. Primeiro, Jesus não está chamando pessoas que se julgam especiais ou que vivam sonhando com a glória deste mundo para segui-lo. Não é essas pessoas que ele está chamando. Ele está chamando pessoas comuns. E para isso, ele mesmo viveu aqui como alguém comum. Então não há ninguém que possa dizer: eu bem que gostaria de servir a Deus, mas eu não tenho condições. E eu digo para você, você tem todas as condições. Segundo, se alguém vem para a igreja com o propósito de alcançar o sucesso, o reconhecimento público, a glória pessoal, já está partindo da premissa errada. E se tiver êxito em sua situação, em sua intenção, então é pior ainda. Por quê? Porque essa pessoa vai viver se enganando, sabe? Conservando lá no seu íntimo os valores do mundo caído, enquanto ela está vivendo como um pretenso crente. Mas ela não passou pelo processo da morte do eu e pelo renascimento de uma nova criatura na presença de Deus. Então, no fim, o que essa pessoa vai colher? Frustração. Porque ela pode chegar no final e ouvir aquilo que a gente já aprendeu aqui alguns domingos, né? Nunca conheci você. Afaste-se de mim. Por isso, Jesus procura situar todos aqueles que manifestam entusiasmo, a empolgação em segui-lo, mas sem ter a ideia do quanto isso vai custar. E aí nós chegamos aos versículos 19 a 22, né? Quando nós já fizemos a nossa leitura e vamos concluir. É interessante porque aqui nós vamos responder a primeira pergunta. Já respondemos a segunda, agora vamos responder a primeira. Será que todos estão realmente aptos a seguir a Jesus? Bom, primeiro existe um mestre da lei que é um entusiasmado. Versículo 19, ele diz: Senhor,
Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. É interessante que a própria forma como ele fala, as palavras dele, as coisas que ele diz, ele já quer se destacar mesmo antes de começar a caminhada. Ele quer se comprometer a ir com Jesus, não importa onde Jesus for. Então, de certo modo, ele quer ser uma pessoa, antes de seguir Jesus, ele já quer se destacar como um discípulo fiel. Ele está dizendo, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Ele não está nem cumprindo uma etapa. Primeiro vou te seguir, aí depois ele diria, Senhor, eu vou te seguir por onde... Não, ele já está querendo se destacar no início. Então, é tipo aquela pessoa que vai ao nutricionista, e aí o nutricionista fala assim, olha, você vai ter que passar por um processo aí, você tem que perder peso, a sua saúde está em risco. E aí a pessoa fala para o nutricionista, amanhã eu já vou começar um regime rigoroso. Não como mais isso, não faço mais aquilo, vou começar logo amanhã. Aí o nutricionista fala, rapaz, calma, não é assim, tem que ser devagar. Vamos aos poucos, vamos passar por um processo lento que vai dar resultado. Esse homem aqui está mais ou menos assim, ele está embrasado. E de certo modo, ele parece ter consciência de que o caminho do discipulado vai envolver-se em valores como lealdade e fidelidade. Ele parece ter consciência disso. Mas, a julgar pela resposta de Jesus, parece que esse mesmo mestre, ele estava sofrendo de entusiasmo. E por que eu digo isso? Porque essa palavra entusiasmo é muito interessante. Ela tem origem no termo grego, que é entheos. Inspirado ou possuído por Deus, com D minúsculo. Esse é o significado de entheos. Alguém inspirado ou possuído por Deus, com D minúsculo. Então, por isso, os pregadores, como John Wesley, por exemplo, detestavam essa palavra. Por quê? Porque o que a gente pode dizer sobre o entusiasmado? É aquela pessoa que toma decisões afoitas, apressadas, porque está sob a influência de um êxtase, E nesse caso aqui, o êxtase foi provocado pelas muitas manifestações do poder de Cristo que ele viu. Então, tem um elemento, inclusive textual, muito importante nessa história, e sempre que algum mestre ou alguém considerado importante na sociedade judaica se interessava em supostamente seguir Jesus, era posto à prova. E por quê? Porque Jesus não poderia confiar em discípulos que decidissem segui-lo por causa dos sinais que ele operava. E João afirma esse fato bem claramente. Eu convido você a abrir comigo em João capítulo 2, versículos 23 a 25. Olha só como isso é claro como o dia. João 2, 23 a 25. Chegou lá? Diz assim, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Depois, se você ler o contexto aqui, você vai ver que esses muitos que creram eram judeus. E por que eles creram? Porque eles viram sinais. Mas Jesus não deu crédito a essa fé, a essa crença deles em Cristo, porque Jesus sabia qual era a motivação do coração deles. Então, para trazer esse mestre aqui de volta à realidade, Jesus vai utilizar uma ilustração. Ele fala de raposas e de aves, que eram animais abundantes naquela região. E Jesus diz que as raposas têm seus ninhos, seus covis, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus quer dizer? Olha, a raposa, por mais que seja um animal furtivo, que vive ali de roubar coisas, os ovos das galinhas, atacar as plantações, enfim, mas por mais que tenha essa vida tão atribulada, entre aspas, até a raposa tem para onde voltar todos os dias.
os pássaros da mesma forma. Mas o Filho do Homem não tem residência fixa, não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem nada que é propriamente seu, entende? Então o que ele quer dizer com essas figuras? Mais ou menos o seguinte: pense bem, será que você realmente quer seguir alguém como eu? Justo você, mestre da lei, que está acostumado a ter com os seus pares pessoas que amam a glória pessoal, que estão sempre em busca de benesses, é isso mesmo que você quer? Não é? É o mesmo caso de Lucas 14, 28 a 33, onde Jesus vai falar sobre a construção de uma torre, e ele diz: olha, ninguém que quer construir uma torre faz isso sem antes sentar, fazer um cálculo para ver se vai conseguir começar a obra e terminar a obra. Ou seja, no final, ele ainda vai dizer lá no texto de Lucas: quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso significa o quê? Amar a Deus acima de tudo, de tudo. Então, meus queridos irmãos, entusiasmo não basta. Este senso de urgência, de radicalidade do chamado de Cristo vai ficar ainda mais claro no segundo caso, e aqui a gente conclui, né? Que é o caso agora, não do entusiasmado, mas do inconsciente. Né? É outro seguidor, 21, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Então é o caso de um outro seguidor que é chamado de discípulo, mas nesse caso deve ser entendido apenas como um dos muitos seguidores de Jesus, ou seja, não seria um discípulo no sentido de ter aceitado, acolhido o ensino e a doutrina que Jesus trazia, mas alguém que o seguia. Ele desejava, de certa forma, comprar um vale discípulo. Vamos pensar assim. Por quê? Porque ele queria seguir Jesus, mas não agora. Então ele queria comprar um vale discípulo. Senhor, o Senhor me vende aí um voucher, né, de discípulo, e na hora certa eu vou lá e desconto. Faço valer. Porque ele planejava primeiro cuidar daquilo que ele julgava ser mais importante. E nesse caso seria algo legítimo, porque o seu pai, né, havia acabado de morrer e ele pretendia aí cuidar dos trâmites necessários ali. E o sepultamento naquela época e naquela cultura envolveria um tempo considerável de trabalho e de atenção. Mas Jesus estava de partida. O versículo 18 diz, né, que Jesus ordenou que passassem para outra margem, ou seja, eles estavam saindo para outra margem do mar da Galileia. Não havia tempo para esperar. Então Jesus põe à prova aquele candidato, e de que modo ele faz isso? Ele dá a ele um ultimato. Ele diz: olha, você me siga agora e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Me siga agora. Então, em relação a essa parte final, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, significa que o candidato a discípulo, né, deixasse que outras pessoas cuidassem do sepultamento. Mas por que ele se refere a essas pessoas como mortas? Porque do ponto de vista de Jesus, a humanidade inteira jaz no estado de morte espiritual. E o quadro de morte espiritual de alguém só pode ser mudado se Cristo entrar na vida dessa pessoa que está morta e lhe conceder uma nova vida espiritual. Entende? Então, essa é a questão. Você poderia dizer: ah, mas poxa, Jesus é muito radical, porque ele não queria deixar nem que a pessoa fosse sepultar o pai. A questão aqui, irmãos, é que a gente não deve se prender à situação, à circunstância específica em si, mas ao ensino geral de Jesus, que mostra que quem não ama a Cristo acima de tudo deste mundo não é digno de ser seguidor de Cristo. Ele diz: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, à luz do que Jesus ensina no quadro geral, nós conseguimos compreender melhor esse texto. É uma ilustração, né, que é usada a partir do testemunho de uma pessoa, da experiência de uma pessoa com Cristo,
onde Cristo quer mostrar a respeito da urgência e também da radicalidade do seu chamado. Infelizmente, irmãos, a igreja está perdendo essa percepção também. As pessoas hoje, elas estão prontas a seguir a Cristo, a servir a Cristo, desde que elas tenham tempo de sobra para isso. Elas sempre querem cuidar de alguma coisa antes, né? Antes eu quero fazer isso, eu quero curtir a vida, eu quero fazer uma casa, eu quero constituir uma família, eu quero acabar de criar os meus filhos, eu quero terminar de ajeitar o meu sítio. Sempre tem uma coisa antes. E sempre vai ter, porque, meus irmãos, quando Cristo não é prioridade na nossa vida, nós sempre vamos ter outras prioridades, que sempre vão tomar o lugar. Entende? Então, existe algo bem prático aqui, nessa palavra de Jesus a este homem. Nós precisamos permitir que as pessoas que estão mortas neste mundo, né, cuidem das coisas pertinentes a essa vida. Se isso para elas é prioridade, se as coisas desta vida são prioridade para essas pessoas, não são para nós. E é isso que nós precisamos parar para pensar e perceber. Muito bem, conclusão. Mateus está aqui antecipando um tema que vai ser também um debate, vai gerar um debate muito forte. Isso vai acontecer lá no capítulo 21, que é a questão da autoridade de Jesus. E ele está mostrando aqui, através de sinais, essa autoridade pela manifestação do poder de Cristo. Né? Os coxos andam, os cegos veem, os oprimidos são libertos, louvado seja Deus. Enfim, Jesus veio para deixar claro quem é que manda realmente em tudo. Ele é que manda, ele é o Filho de Deus, o Messias, aquele sob cujos pés todo joelho se dobrará, em cuja presença toda língua confessará. Mas, como é que ele exerce essa autoridade? É como os líderes deste mundo, não é com ditadura, com imposição, com opressão? Não, ele faz isso com misericórdia, ele faz isso com íntima compaixão. Ele é um médico que cura, né, os seus doentes, se comprometendo com ele. Não é alguém que trata os seus enfermos como pacientes, sem qualquer envolvimento pessoal, emocional, com essas pessoas. Não, Jesus sofre com os nossos sofrimentos. Ele sente a nossa dor, a nossa angústia, em cada situação, em cada momento que nós vivemos. Ele está realmente presente em cada milagre, em cada obra operada. E ele oferece atenção a todos os que são tocados pelo seu poder. Jesus é um ótimo ouvinte, irmãos. Ele sempre está pronto a ouvir as nossas aflições. Então eu quero concluir aqui, deixando, irmãos, uma advertência para nós. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, incluindo a sua autoridade sobre os nossos problemas, as nossas doenças ou outros males que podem nos atingir. Se você está enfermo, você tem orado, Jesus não te curou, entenda que ele tem um propósito nisso. Mas tenha certeza de que ele tem autoridade sobre isso, e se houver propósito, no momento certo, ele vai te curar, ele vai responder a sua oração. Porque é ele quem manda. Amém. Todos os poderosos deste mundo são reis vassalos, ou seja, eles são servos do verdadeiro Rei e Senhor, que é Cristo. Eles estão a seu serviço. Paulo vai dizer isso claramente em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13 em diante, onde ele vai dizer que tudo foi colocado sob a autoridade de Jesus. Portanto, como nós aprendemos com o leproso, se Jesus quer, ele ordena e acontece. Com o centurião, basta uma palavra de Jesus e tudo pode mudar. Louvado seja Deus. E é nisso que nós devemos crer e confiar, irmãos. Que aprendemos com a sogra de Pedro, que se recebemos tanto de Deus, o que podemos fazer, o mínimo que podemos fazer é nos levantar e servi-lo. Né? São lições que nós aprendemos com esses personagens das Escrituras. O que aprendemos com esses dois que desejavam seguir Jesus, que entusiasmo não basta.
e que também precisamos ter consciência do preço do discipulado e do que representa o seguimento de Cristo. Então, o que é que precisa para que alguém reconheça a autoridade de Cristo sobre a sua vida? É preciso haver humildade, né? Lá na frente, na semana que vem, provavelmente a gente vai ver sobre isso. Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer em Cristo Jesus é que nós somos necessitados da sua misericórdia, da sua graça, e somos dependentes da sua bondade para conosco, né? Todos os que reconhecem a autoridade de Jesus e se aproximam dele e querem segui-lo, precisam fazer isso tendo plena consciência de que toda a autoridade, né, sobre a sua vida e sobre tudo que acontece nela, somente Jesus é que detém realmente. E por fim, irmãos, não há o que temer, porque Cristo está sempre sobre as nossas vidas para cuidar de nós, para guiar os nossos passos, né? Nós jamais vamos escapar das suas mãos. É uma promessa que ele faz no Evangelho de João: aquele que vem a mim, enviado pelo Pai, jamais o lançarei fora. E em outro momento ele diz: ninguém o arrebatará das minhas mãos. Louvado seja Deus. Ele faz isso porque ele se compadece de nós. Então, a título de aplicação, irmãos, quando nós não reconhecemos a autoridade de Jesus sobre nós, nós também não reconhecemos a sua autoridade sobre os nossos problemas. Porque se nós não temos compromisso em nos submetermos à autoridade de Cristo, como podemos esperar que Ele tenha compromisso de resolver os nossos problemas? Não é incoerente? Segunda coisa, quando nós ignoramos essa autoridade, nós também ignoramos a sua compaixão. E por fim, quando nós acolhemos essa autoridade de Cristo sobre nós, então, seja qual for a luta que vivemos, seja qual for o problema que passamos, nós sabemos que podemos contar com a sua compaixão. E isso traz paz e segurança aos nossos corações. Amém? Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelas lições aprendidas nesta manhã no texto de Mateus. Obrigado, Senhor, por esse teu servo, a quem o Senhor chamou para te servir numa condição, ó Deus, que seria imprópria para os judeus, mas o Senhor abriu as portas para que todo aquele que confessar o nome de Jesus seja salvo. Louvado seja o teu nome por esta grande obra que o Senhor tem feito, e esse teu servo deixou para nós registrados esses elementos tão particulares, tão próprios da fé cristã, que não são encontrados em nenhuma outra religião, porque na verdade isso não é uma religião, é um estilo de vida. Ó Deus, é um compromisso, é uma aliança, é algo que nós assumimos e que deve nos acompanhar enquanto nós vivemos neste mundo, para que na glória celestial nós possamos desfrutar plenamente dos benefícios de tudo que Cristo tem feito aqui por nós. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor venha comunicar os benefícios da autoridade, do poder e da compaixão de Cristo sobre as nossas vidas. Nós te suplicamos que os enfermos sejam curados. Ó Deus, que os oprimidos sejam libertados, Senhor. Que os abatidos sejam fortalecidos, Pai. Que os que estão cansados sejam renovados e fortalecidos na Tua presença. Que os problemas relacionados à família, ao lar, os conflitos, que o Senhor possa trazer paz dentro dos lares, das famílias, fazendo aquilo que o Senhor tem feito na narrativa que hoje nós lemos, ó Pai, e sabemos que Cristo ainda realiza nos nossos dias, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas acima de tudo, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade e confessamos e admitimos, ó Deus, com a nossa fé, que nem sempre é uma questão de poder, que muitas vezes é uma questão de vontade. Então que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Amém. Seja ela qual for, que o Teu reino venha. Amém. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.